Sexta-feira, 1º de maio de 2015. Seja bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. No Dia do Trabalhador, nós vamos falar sobre as relações no trabalho que estão mudando. Elas vão do comportamento do empregado até as alterações propostas pelo governo. Soledade, pedras preciosas, é um dos setores que impulsiona a economia do município. Hoje vai ao ar o 2º episódio do programa Momento Patrimônio, aqui na UPF TV. Na 5ª e última reportagem da série sobre reaproveitamento de resíduos, uma iniciativa em Caxias do Sul que transforma garrafas PET em vassouras. Sexta-feira é dia de cinema, tem dica de filme para o fim de semana e a gente vai falar de um projeto que está aproximando os universitários da 7ª arte. E ainda no quadro cultural Acorde você vai saber o que é Ilexlândia, os detalhes nesta edição. Então continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Soledade se destaca no ramo de pedras preciosas e, junto com o restante do país, movimentou no ano passado 60 milhões de dólares em negócios neste setor. A cidade, com pouco mais de 30 mil habitantes, viu a economia se transformar ao longo dos anos. 60% da economia de Soledade vem do setor de pedras preciosas. O restante provém do agronegócio, do comércio e de serviços. As pedras preciosas, na grande sua maioria, são exportadas. Por isso tem uma importância significativa na economia local. Mas também nós temos a participação efetiva muito grande do agronegócio. Uma vez que Soledade, no passado, ela era voltada mais para a pecuária. E agora ela está se voltando também para a agricultura. O empreendedor, se passar pela BR-386 e chegar, adentrar a Soledade, virá que Soledade é uma terra de oportunidades. Gilberto e os irmãos viram no município um potencial a ser explorado. Isso há 20 anos. Saíram de Iraí, no extremo norte do estado, e montaram uma indústria de pedras que trabalha com a maioria existentes do mercado. Os empresários de Soledade optaram por ir buscar em várias regiões do Brasil as pedras e concentrando aqui em Soledade, facilitando a vida do importador, principalmente, que é o que mais adquire mercadorias aqui em Soledade. As pedras ágata e ametista são os principais produtos. No caso da ametista, o valor da pedra corresponde ao tamanho dela. E olha que são muitos. Até chegar ao produto final, ela é serrada, polida, lavada e separada. Hoje a empresa atende o Brasil e principalmente o exterior. Assim como a maioria dos municípios gaúchos, Soledade se destacou na década de 40 e 50 pela criação de gado, de erva mate, pelas indústrias madeireiras, mas não demorou muito tempo para as indústrias de pedras preciosas se fortalecerem. Esta trabalha há 20 anos no ramo, exporta por mês, comercializa cerca de 20 toneladas de pedras, a maioria, 95%, para fora do país. Essas caixas, por exemplo, vão para a França e também para a Alemanha. A concentração do fluxo de pedras na cidade faz com que os olhos de compradores de todas as partes do mundo voltem-se para cá, mesmo quando a economia está vulnerável. É um segmento importante para a Soledade, né? Porque existe uma grande parte da população de Soledade que vive em função da pedra, né? Então gera renda, gera emprego, gera impostos para o município, faz com que haja um desenvolvimento. E, inclusive, todas as pedras adquiridas em outras regiões, né, que a gente acaba pagando, acaba gerando empregos para terceirizados, né, para outras regiões. Um dos lugares de exposição da riqueza e da beleza dessas pedras é a Exposol, que em 2015 completa 15 anos de vitrine para os mercados nacional e internacional. Nossa feira se caracteriza por selecionar as melhores peças e o comprador dessas peças para decoração, que são raras, não existe nenhuma igual à outra, existem semelhantes. Então o pessoal se antecipa
e muitas vezes quando a peça entra na feira, ela já está previamente comercializada. Hoje, em Soledade, existem cerca de 200 indústrias de pedras preciosas, de pequeno e grande porte, a maioria delas familiares. Por isso que Soledade hoje é o maior centro comercial de pedras preciosas do país, sem dúvida nenhuma. Nós temos pedras preciosas de todo o Brasil e muitas outras de outros países. Então isso é um orgulho para a Soledade ter essa pujança, né, na economia local em relação às pedras e às joias. Bom, e até domingo acontece então na cidade a 15ª edição da Exposol. Durante a multifeira no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, o público vai conferir também a Feira Internacional de Pedras Preciosas, da Indústria, Comércio e Serviços, do Agronegócio e ainda a Feira do Cavalo Crioulo. As relações de trabalho estão mudando. Pesquisas apontam que quem nasceu depois de 1995 está totalmente inserido na era digital. São jovens, muitos deles com idades entre 13 e 18 anos. Eles também são uma referência ao mundo tecnológico. São pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Têm capacidade de navegar na internet, escutar música, conversar ao telefone, ver televisão, tudo isso ao mesmo tempo. Estes jovens estão entrando no mercado de trabalho por meio de estágios ou do primeiro emprego. Para falar um pouco sobre que mundo do trabalho espera por estes jovens, nós convidamos a advogada, professora aqui na UPF, coordenadora do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, Mayra Tonial. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada, Thaís. Nesse dia em homenagem ao trabalhador. Ele tem muito o que comemorar, professora Mayra, em especial aqui no Brasil? Thaís, a pergunta é um tanto quanto complexa. Temos a comemorar? Sim, temos o que comemorar. Acredito que as relações de trabalho têm tido um crescimento significativo de respeito nas relações entre empregado e empregador. Temos que refletir muito sobre o mundo do trabalho que estamos inseridos, porque nós temos observado um descontentamento de grande parte dos trabalhadores no que tange a salário, no que tange a relações entre empregado e empregador e no que tange a própria política de relações ao emprego e do direito do trabalho também. Mas eu acredito que temos sim motivos para comemorar o nosso Dia do Trabalho, mas principalmente muito a refletir sobre o que esperamos nos próximos tempos. Teria muito também o que falar aqui nesse espaço. Nos últimos dias a gente observa aí muitas notícias que dizem respeito à flexibilização, mas esse não é hoje o nosso foco, professora. A gente quer falar um pouquinho sobre que mercado de trabalho espera por esses jovens que a gente acaba de falar, que são extremamente digitais. Exatamente. O mundo do trabalho tem se modificado no mesmo ritmo que a sociedade, que a economia e que a política. E nós que vivemos no mundo do trabalho, verificamos que as nossas relações também têm se modificado dia a dia. E o jovem tem um papel importantíssimo nesse novo contexto. Especialmente vou mencionar para você o caso dos nossos alunos do direito que estão sendo inseridos no mercado de trabalho e encontram agora um mundo onde os processos são digitais, na sua grande maioria. Para eles a facilidade é gigantesca, porque eles já nasceram com o computador ao lado, eles já nasceram com a internet ao seu lado e eles têm uma facilidade gigantesca de manusear com esses novos instrumentos. Então eu acredito que existe um mercado de trabalho ávido a receber esses profissionais que têm uma facilidade com essas novas tecnologias e no mundo do direito em especial vão ter uma inserção muito positiva junto ao mundo do trabalho. Bom, apesar dessas novas tecnologias serem de fato recentes, já há algumas mudanças no que se refere aos direitos dos trabalhadores e à legislação. Por exemplo, para quem trabalha à distância ou muitas vezes trabalha de casa, não é, professora? Exatamente. Nós temos observado que em alguns momentos, ao trabalhador é mais conveniente que ele desenvolva a sua atividade no seu próprio lar. E aí se questiona como fica essa situação de eu trabalhar na minha residência ou de eu prestar o meu trabalho longe dos olhos do meu empregador, o que
há muito pouco tempo atrás era questionável se isso era possível. Hoje a nossa legislação nos ampara nesse sentido, embora temos que construir muito em termos legais ainda sobre o assunto, mas já temos grandes avanços legislativos. E algumas empresas, inclusive, têm sugerido aos seus empregados que desenvolvam suas atividades no seu local de residência. Para alguns é extremamente benéfico, porque se sentem confortável em trabalhar no seu próprio lar, porque se sentem à vontade, porque não querem pegar trânsito, porque não querem sair e produzem de forma bastante acirrada. Para outros, a ideia de trabalhar no seu domicílio, ela é extremamente perturbadora, porque confunde o meu lar, a minha residência, o meu momento de descanso familiar e pessoal com o meu trabalho, porque aí eu não consigo muitas vezes manter uma distinção nítida, né, do que é o meu trabalho, do que é o meu descanso, do que é a minha família, e isso pode ser não tão produtivo às relações. Professora, muito obrigada pela contribuição nesse dia, nesse feriado, e fica a nossa contribuição no sentido de que o mercado de trabalho está de fato mudando, não é? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. Bom, além de tirar o lixo do meio ambiente, a reciclagem é uma importante fonte de renda para quem trabalha com ela. Em Caxias do Sul, o projeto Vassouras PET é uma alternativa para aumentar o lucro dos recicladores. Uma iniciativa socioambiental desenvolvida por universidades, governo do estado e catadores. É isso que você confere na última reportagem da série da Rede Prosa sobre reaproveitamento de resíduos. Essa matéria foi feita pela UX TV. Eu jamais pensaria que de um pet e podia sair uma vassoura. Eu pensava que do pet só podia ser o pet. E daí agora ver que o pet que eu vejo vir das casas das pessoas virar uma vassoura é bem uma coisa assim que sem explicação. Luana trabalha na Associação de Recicladores Interbairros em Caxias do Sul. Aqui chegam todo mês cerca de 4 toneladas de garrafas PET. Antes, esse material era prensado e vendido a R$ 1,30 por quilo de plástico. Mas desde outubro de 2014, Luana transforma as garrafas em vassouras, a partir de um projeto desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul e outras 6 instituições do estado. Não adianta a gente produzir a mesma coisa que já vem sendo feito e não trabalhar com o desenvolvimento, pessoal de quem vai estar envolvido com isso. A UX, a partir disso, identificou alguns potenciais de produção, adquiriu alguns equipamentos, capacitou pessoas e fez a doação desses equipamentos junto à Associação Interbairros, aonde a gente começa a produzir novos perfis de profissionais, ou seja, um catador que está qualificado para ter uma renda extra. Nós sempre quisemos fazer um produto final. Acho que todos os recicladores sonham com isso, da gente um dia poder fazer o produto final. E a gente nunca tinha conseguido. O que me surpreendeu foi chegar lá, passar o treinamento a eles e eles estarem muito receptivos. Eles aprenderam com muita facilidade e ficaram muito entusiasmados. Com o projeto, a renda dos recicladores aumenta em 10 vezes. Isso porque uma vassoura é feita com 7 garrafas PET. O lucro, que era de R$ 1,30 por quilo de plástico, passa a ser R$ 13. O desafio agora é vender esse produto. Historicamente se tem a nível de sociedade preconceitos com relação a produtos reciclados. Não que não tenham durabilidade, não que não tenham uma aplicabilidade, né? Mas ainda lhes falta um visual bonito. Conseguimos chegar com relação ao produto da vassoura num design aceitável. É um produto social. Nós não vamos concorrer com outra indústria, nada disso. Nós queremos derrubar 2 preconceitos. Quanto ao produto, eu creio que esse já derrubamos, que é no momento que entra a tecnologia da universidade. O outro preconceito é mais difícil de derrubar, que é o preconceito com quem vai fazer a vassoura, com quem cata a matéria-prima. A gente teve um olhar muito importante para o social, que era sim o desafio de auxiliar esse catador, esse profissional,
a continuar lutando, né? Mostrando para eles que sim, que é possível mudar a sua realidade, ter uma geração de renda superior ao que eles têm com ações muito simples. As vassouras PETs produzidas pela Luana na Associação de Recicladores são mais resistentes e recomendadas para ambientes externos. Agora elas vão passar por um teste de qualidade. Nós estamos numa escola pública aqui de Caxias do Sul para falar com a dona Lúcia, que trabalha há 20 anos na limpeza dessa escola. E é dona Lúcia que vai nos dizer se as vassouras são resistentes ou não. Vassoura é ótima para varrer calçada, para varrer os vincos das calçadas, porque ela é forte, bem boa de varrer, ela varre bem os cantinhos. Ver que saiu uma vassoura tão boa de um pet, que a vassoura é bem resistente, assim, para varrer piso, calçada, e saber que eu fiz a vassoura, né, é bem mais legal. Depois do intervalo, o projeto Ponto de Cinema da UPF quer aproximar a 7ª arte dos estudantes da universidade. E ainda no quadro Acorde, uma proposta musical de conteúdo crítico, com significados e paisagens bem poéticas. A gente conta essa história no próximo bloco.